a gente vai para o nosso último conteúdo antes do almoço, um conteúdo super especial. E aí já vou quebrar os protocolos, porque quando eu vi que esta pessoa estaria neste palco hoje, eu seria a mestre de cerimônia, eu falei, Ana Fontes, posso quebrar protocolo? Posso falar que sou fã? Ela pode, não tem protocolo. Ah, até fugi mesmo. Pode, não tem protocolo nenhum, etc e tal. Então, muito obrigada pela minha colinha, mas não precisa de cola, né, gente, apresentar essa pessoa. E sou fã não só do trabalho, né, à frente dela, à frente do MasterChef, né? Quem aqui assiste toda terça-feira e chora porque os chefes preferidos saem, eu sou essa pessoa também, mas principalmente fã do trabalho dela como empreendedora. Ela tem a Escola de Você, que é um projeto lindo de empoderamento feminino e que gera muito impacto para muitas mulheres. E ela veio aqui hoje, então, contar um pouco da história dela para a gente. Uma salva de palmas bem fortes para Ana Paula Padrão. Aqui. Obrigada, que generosa essa introdução, hein? Que linda. Boa tarde. Eu fico muito nervosa com palco. Eu juro por Deus, eu sou tímida, não gosto de palco. É sério, gente. É sério, é sério. Então, para começar, vou falar, não de mim, mas de uma pessoa que eu gosto muito, que eu admiro muito, que é a responsável por cada uma de vocês estar sentada onde está hoje e ter tudo isso que vocês têm à disposição em termos de conhecimento, inspiração, ajuda, que é a Ana Fontes. Ana, eu conheci a Ana há alguns anos. Vai ter muita palma para bater. Tem alguns anos que eu conheço a Ana. E eu ouvi agora de alguns dos homens que estavam sentados aqui. Aliás, muito obrigada a cada um deles por dar um depoimento tão forte sobre a necessidade de participação dos meninos nessa discussão de empoderamento feminino, tá? Eu ouvi de alguns deles que quando você é branco e homem e está incluído num contexto social específico, mais privilegiado, mais portas se abrem e a vida fica mais fácil. Empreender, inclusive, é muito mais simples. E eu acho que a Ana, que não é um homem, que não é loura de olho azul e não nasceu num contexto econômico, financeiro privilegiado, passou por muita coisa na vida para chegar onde chegou. Eu vi a Ana batalhando, como batalha até hoje, minuto a minuto do dia dela, para transformar esse contexto e para oferecer a oportunidade que vocês têm aqui hoje. Então, acho que se tem alguém que merece chegar lá, seja lá o que for para ela chegar lá, é a Ana que merece. Obrigada pelo privilégio de me botar aqui hoje, viu, Aninha? Palmas. Então tá, já que a gente começou falando de nãos, vou contar para vocês alguns dos nãos que eu ouvi na minha vida. Eu também não sou homem, não sou exatamente lourinha, e nasci num contexto social não muito favorável. Eu nasci em Brasília. Brasília era uma cidade que apenas começava, era recém-inaugurada, e eu me lembro muito de uma cena da minha infância, que era eu sentada na janela do apartamento onde a gente morava, eu e os meus pais só. Meus irmãos mais novos são bem mais novos do que eu. E era um apartamento muito simples e era bem melhor do que o apartamento onde eu nasci mesmo, que era um apartamento muito pequeno, num prédio sem elevador. E quando a gente mudou para esse prédio, mamãe botou grade na janela, aquelas grades de ferro, antigamente não tinha essas coisas moderninhas que tem hoje. E Brasília ainda era um descampado, tinha muita terra vermelha, aquelas árvores de cerrado, muita coisa ainda por construir. E nesses terrenos baldios de Brasília, acampavam os ciganos. Não sei porquê, mas tinha muita rota de cigano que passava por Brasília. E os acampamentos de ciganos estavam sempre ali ao alcance da minha visão, mas nunca ao alcance da minha compreensão. Eu ficava sentadinha na janela, com a mão na grade, olhando a movimentação dos ciganos. Eles vinham, montavam um acampamento, ficavam ali alguns dias. De noite sempre tinha fogueira, de noite sempre tinha música que eu ouvia de noite, assim, de longe.
E eu sei que as mulheres eram muito coloridas, muito cheias de pulseiras, mulheres que me pareciam muito interessantes e muito felizes de longe. Eu era uma criancinha, tinha 5 anos, eu não sabia nada sobre o mundo. Eu conhecia a minha cidade, que tinha pouquíssimos prédios, muito cerrado, muita terra vermelha, mas eu achava que ser cigano devia ser muito legal. Primeiro, porque você não tinha muita coisa, você só tinha aquilo que você podia carregar. Segundo, porque me parecia uma vida muito feliz. Eles vinham de um lugar que eu não sabia onde era, eles iam para um lugar que eu também não sabia onde era, mas eles podiam fazer isso. Eles tinham liberdade para se deslocar, para ir para onde quisessem, porque nada os segurava ali. Nem uma fundação de uma casa, nem uma relação pessoal próxima, porque as relações eles também carregavam com eles. Eu achava aquilo muito interessante. E talvez a minha admiração pelo que eu entendia que eram os ciganos naquela época tenha sido determinante para eu fazer as escolhas que eu fiz na minha vida. Mas foi ali, olhando os ciganos e tendo muita curiosidade sobre a vida deles e querendo entender melhor o que acontecia na vida deles, que eu ouvi o meu primeiro não. É claro que eu não podia ir conversar com o cigano. É claro que eu não podia me aproximar do acampamento dos ciganos. Cigano rouba criancinha, não sei se você sabe. Então, era isso que eu ouvia lá em casa. Eu e todas as crianças do prédio onde a gente morava. Como assim chegar perto dos ciganos? Não. Acho que talvez esse tenha sido o primeiro não que eu ouvi na minha vida sobre uma coisa que eu desejei muito. Mas aquilo ficou de alguma maneira no meu inconsciente. Eu acho que de alguma maneira eu me transformei numa cigana de diversas outras maneiras no mundo. E eu acho que isso tem muito a ver com empreender. Porque empreender não é só abrir um negócio. Empreender é um estado de espírito, é uma maneira de viver, é uma maneira de se posicionar no mundo. Eu acho que eu sou uma mulher empreendedora. E eu acho que eu seria, ainda que eu não tivesse aberto nenhuma empresa na minha vida. E eu abri. Bom, eu cresci em Brasília, observando os ciganos. Depois, quando a cidade ficou maior, eles mudaram de rota, não apareceram mais lá. Mas eu sempre tive muita admiração e fiz muitas reportagens, depois que eu virei jornalista, sobre os ciganos. Mas até para chegar a ser uma repórter bem-sucedida, eu também ouvi muitos nãos. O primeiro talvez tenha sido quando eu nem sabia que eu queria seguir uma carreira na televisão. Quando eu me formei em jornalismo, aliás, antes de me formar, eu comecei trabalhando em rádio e fiz freela em algumas revistas e o meu objetivo era chegar num jornal de grande circulação. Meu sonho naquela época era trabalhar no JB, no extinto Jornal do Brasil. Eu queria muito ser repórter do Jornal do Brasil. Aquilo me parecia uma coisa muito bacana. Só que, enfim, eu não escolhia nada. Eu trabalho desde muito cedo, desde os 15 anos de idade, e a gente pegava o que tinha, né? Não era que dava para escolher. E aí a TV Bandeirantes abriu um escritório em Brasília. Era o primeiro grande escritório de uma grande TV na cidade, fora a Globo, que já estava instalada lá há bastante tempo. E como todos os meus colegas, eu também levei uma fita minha. Naquela época eu já fazia algumas coisas numa TV local chamada TV Brasília, para que eles avaliassem, porque talvez eu fosse contratada. Não tinha realmente nenhum desejo específico de fazer TV, mas eu precisava me virar. Eu tinha 2 empregos naquela época e talvez o salário que eles pagassem seria melhor do que os 2 empregos que eu acumulava. E eu deixei a minha fita lá e a moça que me atendeu disse assim: tudo bem, pode passar daqui a 2 dias para pegar a sua fita de volta e ouvir a nossa avaliação. E assim eu fiz, voltei lá 2 dias depois. E essa moça foi muito gentil comigo. Ela falou: querida, senta aqui. Me levou para uma sala, me botou sentada na frente dela, pegou na minha mão assim do outro lado da mesa e falou assim: meu amor, vou te falar uma coisa para o seu bem. Desiste de televisão. Você jamais vai ser uma profissional de televisão. Viu?
Você não leva o menor jeito. Não é o seu talento. Procura um jornal. Vai trabalhar talvez numa rádio. Esse negócio de TV não é para você. Falei, tá bom. Peguei minha fita, botei debaixo do braço e saí de lá com esse não, que não me levou para o fundo do poço, porque realmente, de coração, televisão não me encantava naquela época. A época áurea da televisão veio alguns anos depois. Então, saí de lá bom, pensando, realmente meu caminho é um jornal e eu vou começar a batalhar jornal. Só que alguns meses depois, por causa das matérias que eu colocava no ar nessa TV local, TV Brasília, a Globo me viu e me chamou para trabalhar lá. E eu comecei na Globo em abril de 87, fiquei 18 anos lá. Eu queria saber o que essa moça pensa hoje. Eu comecei a aprender naquela época que um não necessariamente é um não. Um não, muitas vezes talvez esse não seja o bom caminho. Talvez o seu objetivo exija uma mudança de rota, ou mesmo um atalho para chegar no mesmo lugar, ou que você tem o objetivo certo, mas está fazendo algumas escolhas erradas nesse caminho, ou que o seu mindset está muito bem feito para uma coisa e não está bem feito para outra. É difícil explicar um não, porque o não é a opinião da outra pessoa. Eu não estou querendo dizer que a gente é capaz de tudo, que cada um de nós pode fazer aquilo que quiser. Eu não sou dessas pessoas que acham que, o impossível não é nada, tal. Mas eu acho que a gente tem dentro da gente tanta coisa que é possível de ser feita, que eu acho que o possível já é um troço gigantesco, é imenso. Por que a gente não trabalha o que a gente pode fazer? O que está dentro das nossas possibilidades, o que é possível para nós. Porque, de verdade, gente, o possível já dá um trabalho do cão. Vocês sabem disso. O possível já não cabe nas nossas 24 horas. Mas, às vezes, a gente tem um sonho que está tão descolado da nossa realidade que a gente vai ouvir muito não mesmo. Então, talvez seja legal estabelecer o objetivo e degrauzinhos para ir chegando lá. Porque talvez a gente ouça menos não e a gente consiga, de possível em impossível, uma coisa que quando você chegar lá, você vai olhar para trás e dizer, nossa, mas era impossível e eu estou aqui, né? E aí eu comecei na televisão, seriamente, né, numa emissora em rede nacional, em 87, lá em Brasília. Passei por muita coisa, cobri política em Brasília, cobri economia, fiz jornais locais, depois fiz jornais de rede. E a vida foi me levando para o caminho da televisão, eu acabei me apaixonando pelo veículo. E muitos anos mais tarde, fui convidada para ser correspondente internacional. Fui morar em Londres, depois disso fui morar em Nova York. E quando eu cheguei em Londres, portanto, depois de muitos anos já de profissão, já era uma repórter madura, eu fui convidada pelos meus colegas, eu tinha acabado de chegar na cidade, para jantar. Foi uma delicadeza com quem está chegando, né? Eu não conhecia ninguém na cidade, estava sozinha lá, não era casada, não tinha filhos, nada. Eu era uma pessoa totalmente sozinha, aluguei lá uma casinha sozinha, e esses meus colegas da TV me convidaram para jantar, para conhecer um restaurante bacana de lá. Falei, puxa, que legal. E aí fui. E tinha uma mesa que era praticamente só de homens, e eu, a repórter nova, mulher. E a conversa estava indo muito bem, até que um deles virou para mim e falou assim, e aí, Ana, você tem ideia de que tipo de matéria você quer fazer aqui em Londres? O que você vai propor para a emissora? O que você pode oferecer, assim, em termos de novidade, uma reportagem bacana? Falei, tenho sim, eu queria fazer uma coisa. Ele falou assim, o quê? Falei, eu queria ir para o Afeganistão cobrir a história lá dos talibãs. Silêncio na mesa. Aí ele fez assim para mim. Aí olhou para os outros meninos, aí todo mundo... Aí eu falei, caramba, acho que eu dei uma rata, né? O que eu falei aqui que está errado, né? Aí ele, de novo, igual a mocinha lá da fita, lá da TV Bandeirantes.
querida, você não vai conseguir. Isso é coisa para homem. É muito difícil entrar lá, sabe? Está fechado para a imprensa. E depois, uma mulher lá, você acha que os talibãs vão deixar? Pensa em outra coisa, amor. Eu fiquei morrendo de vergonha. A minha primeira reação foi morrer de vergonha. Falei, caramba, paguei um mico. Estou dizendo para esses caras que estão aqui há muito mais tempo, que são muito mais experientes em cobertura internacional do que eu quero fazer uma coisa que, obviamente, é impossível. Obviamente é não, né? Porque eles estão rindo de mim, estão me tratando como uma débil mental, né? Como uma menina que não sabe o que é possível e o que não é possível, como uma iniciante na carreira. Eles estão certos. Depois me deu uma revolta. Falei, seus putos, eu vou entrar nessa merda de país e vou sair lá cheia de matéria e vou sair inteirinha em uma peça só. E vocês vão engolir esse não. E sabe o que eu fiz? Fiz isso. Claro que eu ralei aquela parte naquelas coisas pontudas durante 18 meses. Durante 18 meses, eu, além de fazer tudo que eu fazia, de todas as reportagens que eu construía a partir do escritório, eu tentei, por inúmeros caminhos, contatos com a administração dos talibãs no Afeganistão para poder entrar lá. Nesse meio do caminho eu me mudei, eu saí de Londres, fui para Nova York, fui transferida de escritório, continuei de Nova York esses contatos, e num determinado momento do ano de 2000, o Afeganistão totalmente fechado, inteiramente sob o regime talibã, a não ser uma partezinha no norte, eu consegui o visto de entrada. Para mim, uma mulher, para uma produtora, a Guta Nascimento, uma mulher, e o cameraman, que foi com a gente, um homem. Nós ganhamos 3 vistos, 2 para mulheres, para entrar no Afeganistão. Eu entrei, ficamos 20 dias no país. Claro que não foi simples, não foi fácil, mas eu estudei muito o país, eu estudei muito os costumes, eu estudei muito que tipo de contato eu tinha que ter lá dentro. Eu tinha o melhor guia, que a gente chama de stringer, eu tinha o melhor stringer, eu tinha o melhor mapa da região, mapa de costumes, né? Mapa do que fazer, do's and don'ts. Eu me preparei realmente muito bem. Naquele momento, eu acho que eu conheci o Afeganistão, sem nunca ter entrado lá, mais do que eu conheço o Brasil geograficamente. Era muito impressionante o conhecimento que eu acumulei do país. E voltei, pus as matérias no ar e, imediatamente depois, voltei para o Brasil para assumir uma bancada de telejornal. Mesmo naquele momento em que eu entrei, muita gente me dizia assim, Afeganistão? Querida, antes do povo aqui no Brasil aprender a falar esse nome, as matérias já saíram do ar, ninguém vai prestar atenção nisso. Gente, o grande barato de você ouvir um não e conseguir um caminho para chegar a um sim, é você imaginar que você transpôs essas barreiras, que você fez para si, traçou o melhor percurso e conseguiu chegar lá de alguma maneira. Nem sempre é o caminho mais simples, nem sempre é o caminho mais fácil, e eu acho que eu estou falando com uma plateia que não tem muitas coisas fáceis caindo no colo todo dia, né? E eu estou falando desses nãos na minha carreira para vocês entenderem que, quando a gente chega numa determinada posição, quem olha, parece que é fácil, né? Parece que é tudo a vida de Instagram, né? Não é não, viu? Instagram não é nada. Tipo, né? Eu adoraria ter a vida do Instagram, mas não é a vida do Instagram. A vida do Instagram é muito mais bonita, é muito mais plástica, é muito mais fácil, mais doce, mais fotogênica e maravilhosa, mais cheia de comidas e lugares maravilhosos do que a vida real. E na vida real, a gente ouve mesmo muitos nãos. E transpor todos eles é muito especial.
Você vê, eu trouxe alguns nãos da minha carreira para vocês, para fazer uma espécie de passagem entre o meu primeiro não, que foi aquele não vai conversar com os ciganos, eles não são gente boa, até o meu lado cigana, que me levou a tantos lugares no mundo, mesmo que as pessoas me dissessem, não é para você. E vários outros aconteceram antes. Várias coberturas de TV me foram negadas porque eu era muito pequena, ou muito frágil, ou muito delicada. Muitas vezes eu ouvi, isso não é cobertura para você. Caiu um avião, não é para Ana Paula, ela é muito frágil. Eu tive que, no meio desse caminho, imitar os homens. E eu, de novo, fico muito feliz de ver 4 caras tão bacanas no palco, falando coisas que há 20 anos seria impossível ouvir de um homem. Mesmo que algum deles pensasse assim, nenhum deles teria coragem de dizer. Então é muito legal ver que o mundo mudou. Mas naquela época, imitar um homem significava ir para o trabalho com uma ombreira desse tamanho, jamais chorar, jamais dizer preciso ir embora porque minha mãe está doente, eu preciso ajudar, jamais dizer isso eu não consigo, jamais parecer frágil, jamais parecer incapaz, jamais parecer insegura, jamais parecer, diante de alguma situação, constrangida. A gente tinha que trabalhar e viver como homens, se quisesse estar no mercado de trabalho. E eu queria. E eu fiz a bobagem de imitar homens. E hoje eu contextualizo isso historicamente e vejo, poxa, eu sou uma mulher da geração dos anos 80. Eu sou uma legítima representante daquela geração. E aquela geração não tinha modelo feminino para copiar. A gente tinha os homens para copiar. Eles eram os diretores, os CEOs, os bacanudos, os que se reuniam nas mesas de poder. E eu acho que aquela era uma carga muito pesada. Um dos amigos queridos que estava aqui antes falou isso. É tão pesado ver um homem no fim da vida dizer eu não tive tempo para os meus filhos, eu me arrependo de não ter tido vida pessoal decente, bacana, de qualidade, íntegra, porque eu estava inserido num outro modelo, num outro contexto que me dizia que ser homem era isso, era prover e jamais demonstrar nenhum tipo de fragilidade. Então eu imitei esse modelo masculino durante muito tempo. E isso foi eu mesma dizendo não para o meu lado feminino. E muitas de nós fizemos isso. Muitas. Quem tem mais de 40, 45 nesse auditório sabe do que eu estou falando, né? Sabe? Alguém sabe? Gente, que bom que tem gente velha nesse lugar. Nossa! Eu estava me sentindo uma puta coroa aqui. Eu acho que metade aí tem mais de 40, 45. Yes! Então, moçada, vocês sabem do que eu estou falando, né? Não era fácil. Quando eu comecei a fazer matérias sobre mulheres, e isso foi ali no período do Afeganistão, no final dos anos 90, uma delas eu fiz com uma fonoaudióloga chamada Maruska Hamek, ela já morreu, e a tese de doutorado dela era sobre voz de poder. E a pesquisa consistia no seguinte, ela tinha uma frase que ela mandava várias mulheres com padrões vocais inteiramente distintos lerem. Padrão vocal no sentido técnico, tá? Mulheres têm voz diferente de homem, mas cada uma de nós tem um padrão vocal distinto. Então, ela pediu para que uma moça com uma voz muito aerada, muito doce, com um timbre vocal muito alto, lesse a frase e foi mudando a escala de padrão vocal até chegar ao contrário disso. Então, tinha a frase que era assim, senhores, por favor, leiam o relatório e coloquem sobre a mesa. E tinha a outra que era, senhores, leiam o relatório, coloquem-no sobre a mesa. E ela mostrou essas vozes distintas, lendo a mesma frase, para, sei lá, 5.000 mulheres diferentes. E perguntou a elas, dentre estas, qual é a voz que você considera uma voz de poder? E disparado ganhou a voz que tinha o padrão vocal mais masculino. Portanto, tom mais grave, menos ar nas palavras e menos espaço entre as palavras, que é um padrão vocal masculino. E a próxima pergunta que ela fazia na tese dela era,
Ora, então, para chegar ao poder nas empresas, ao topo, nas carreiras, só as mulheres que nascem com padrão vocal masculino? As que nascem com padrão vocal mais feminino nunca vão chegar lá? Porque elas não têm voz de poder? Não. As mulheres mudam a própria voz. A gente muda o padrão vocal. Olha o grau de violência que a gente faz com a gente. E aí eu fui olhar uma matéria minha, quando eu comecei lá na TV Brasília, em 86, e eu percebi que minha voz mudou completamente. Eu tinha uma voz muito mais doce, muito menos grave, muito mais afetiva do que eu tenho hoje. Eu mudei, além de usar ombreira, além de trabalhar 16 horas por dia, além de nunca demonstrar nenhum tipo de fragilidade, nunca chorar no trabalho, eu também mudei o meu padrão vocal. Eu mudei a minha voz. Essa é uma violência que a gente não precisa mais passar. E eu estou aqui hoje porque eu acho que tem muitas outras que a gente também não precisa mais passar. O mundo já mudou, o Brasil está mudando, mas ainda tem gente que acha por aí que mulher tem que ganhar menos do que homem na mesma função, né? Pois é. Então, estão me dando ali o tempo? Essa palestra podia durar mais umas 2 horas, mas eu vou encaminhando ela para o fim, porque senão ela não acaba mesmo. Quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a me interessar pela conversa com mulheres. Porque eu analisei todos esses nãos que eu tive na minha vida e porque eu entendi que eu tinha, ao longo do tempo, ouvido muitos não, sim, mas também dito muitos nãos para mim mesma. E que eu precisava parar com isso. Eu tinha 35 anos, nenhuma vida afetiva, trabalhava loucamente o dia inteiro, todos os dias da semana, sábados e domingos inclusive. E isso era uma falta de equilíbrio que eu achei que ia me deixar infeliz, triste. E pensando nisso, eu comecei a conversar muito com mulheres. Fazer matérias para mulheres, dar palestras para mulheres, enfim. E isso me levou a abrir minha primeira empresa, que era uma empresa de comunicação com mulheres. Antes disso, eu tive que dizer não para o meu empregador de 18 anos. Senti muito fazer isso, mas eu estava muito infeliz no meu trabalho, não dava para continuar ali. E um monte de gente me disse, não. E eu disse sim. A essa altura eu já estava acostumada, né, com esse negócio de não e eu dizer sim, né? E eu segui a minha intuição e mudei totalmente a minha vida profissional. Aos poucos fui deixando a bancada, deixando a apresentação de telejornais e fazendo outras coisas que eu tinha interesse, inclusive abri esse diálogo com mulheres. Abri a Tempo de Mulher, que foi a minha primeira empresa, que gerou uma empresa linda que eu tenho hoje, da qual eu muito me orgulho, que é a Escola de Você, que é uma escola online para mulheres, que tem um presencial muito forte também, muito legal, muito transformador. Eu recebo relatos de meninas que fizeram a Escola de Você, de mulheres como vocês que fizeram a Escola de Você, e que me dizem, eu não tinha coragem de dirigir e eu não sabia por quê. Na verdade, talvez eu não tivesse coragem de dirigir a minha própria vida, e agora eu ganhei coragem para fazer isso. Eu brigava muito com os meus filhos e eu não sabia por quê, onde estava localizado o meu problema. Ou eu não tinha coragem de abrir o negócio que eu sempre tive vontade de abrir e eu ganhei coragem por causa da Escola de Você. É uma escola de conversa com mulheres, é uma escola de autoconhecimento, é uma escola de empoderamento feminino no bom sentido da expressão, é uma escola que envolve empreendedorismo, que é o que todas vocês têm em mente, e não, por isso, enfim, ou não estariam aqui. A Ana Fontes é uma das nossas parceiras, é professora da escola, ajudou muito a gente no início, muito, 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 muito mesmo. Eu nunca vou esquecer isso, Ana, nunca. E eu acho que hoje eu estou no meu lugar no mundo, eu estou confortável comigo. Eu sei que eu vou ouvir muitos nãos ainda. Eu ouço todo dia, muitos nãos. Mas eu tenho certeza hoje de quem eu sou, eu tenho certeza hoje de que o mundo tem espaço para mim e de que eu posso fazer muita coisa pelas pessoas que estão próximas a mim.
Eu estou feliz com o meu tamanho, com o meu cabelo, com o meu tom de voz. Eu estou feliz com o que eu fiz da minha vida. Eu estou feliz com as coisas que eu rompi e eu estou feliz com as coisas que eu comecei. Eu estou feliz com o espelho. Eu estou feliz com os meus amigos, com os meus amores. E eu acho que isso é muito difícil conseguir. Uma das coisas que eu faço nas minhas palestras, quando eu estou falando com mulheres, e aqui a maioria é de mulheres, é perguntar, o que te faz feliz? Você sabe identificar aquilo que te faz feliz? Quem sabe identificar o que te faz feliz? Maioria, né? Pois é. Aí se eu for conversar com cada uma de vocês e perguntar, o que te faz feliz individualmente? Não vale me dizer uma família bacana, não vale me dizer o sucesso da minha empresa, o meu sucesso no trabalho, não vale dizer ver a maturidade dos meus filhos, ver meus filhos bem encaminhados, não vale dizer ter uma relação amorosa bacana, legal, não vale dizer nada disso. Você sozinha, faz de conta que o mundo acabou, você está em casa sozinha durante 24 horas. O que você faz para ser feliz? Você teve um tempo para você vai fazer uma coisa que te faz feliz. Quem sabe o que te faz feliz? Já caiu um pouquinho. A gente tem muita dificuldade de identificar o que faz feliz. Eu gosto de ouvir música. Cara, é difícil eu ter um tempo para ouvir música. Na verdade, eu acho que eu ouço música, sei lá, talvez fim de semana sim, fim de semana não. Eu gosto de cozinhar. Adoro cozinhar. Mas eu acho que eu cozinho a cada 15 dias também. A gente passa o dia atendendo a agenda do outro. Então, a gente está muito mais treinada para o outro do que para si mesma. E você responder essa pergunta, o que me faz feliz, é muito difícil. Muito difícil. Eu faço disso hoje um exercício diário. De verdade, eu acordo e penso, o que vai me fazer feliz hoje? E eu persigo aquilo entre as várias coisas que eu tenho na minha agenda. E aos poucos você vai transformando a sua agenda em coisas que te deixam mais feliz. Você aprende a dizer não com isso, para coisas que não te deixam bem. Você aprende a transformar você mesma num ser que você admira, num ser que você respeita. E assim as pessoas que estão ao seu redor também passam a te respeitar, passam a te ver de uma outra maneira. A escola de você é um pouco isso. É dividir com o outro a sensação de bem-estar que eu consegui alcançar. Plenamente? Não, a gente nunca está plena. É um exercício diário e eu acho que eu vou morrer tentando. Mas o fato de estar aqui com vocês hoje e de ver todas essas cabecinhas prestando atenção nas bobagens que eu estou dizendo aqui, já me deixa profundamente feliz. Eu fiz alguma coisa bacana da minha vida. Eu posso transmitir coisas legais para vocês e inspirar vocês de alguma maneira a perseguir felicidade também. E a estarem confortáveis com o que vocês são, com quem vocês são e com a vida que vocês construíram. Eu tenho 52 anos de idade, vou fazer 53 agora em novembro. Adoro. Vou até falar de novo. Para. Gente, vou contar uma coisa para vocês. Eu tenho 52 anos de idade, vou fazer assim. Ai, adoro. Você sabe que eu acho que você se sentir bem no seu corpo, não tem plástica, tá? Não tem, como é que é aquelas coisas, não tem nada disso. Né? Tem um botoquinho aqui, e tem felicidade. Tem muita felicidade envolvida. Eu acho que eu fico tão feliz quando eu vejo a Ana bonita, usando o cabelo que nasceu com ela, entendeu? Esse olho verde bacanérrimo que ela tem. Sim, eu fico muito, muito, muito feliz, porque, sabe, é muito bom quando a gente chega a bom termo com aquilo que a gente é. É lindo de ver. E se não estiver feliz, muda também, que está tudo bem, está valendo, sabe? Envolver felicidade na equação da sua vida é fundamental. Se não tiver felicidade envolvida, não se chega a lugar nenhum. Então, vai ter não? Vai ter não. Vai ter não de você para você mesma? Vai ter não de você para você mesma. No caminho do empreendedorismo, vai ter uma quantidade imensa de nãos, porque a gente vive num país que diz muito mais não para o empreendedor do que sim.
Tem limite? Tem. Tudo no mundo tem limite. Até o convívio social é diariamente um limitador das nossas potencialidades. Mas você está bem com você está confortável com você está feliz com você, é o fundamental. Vou terminar dizendo uma coisa que eu ouvi. Esse evento da Ana, fiz alguns desses eventos na minha vida, trouxe muita gente legal, a Ana Fontes esteve com a gente em vários deles. E num desses eventos, a gente trouxe para o Brasil uma menina inglesa chamada Caroline Casey. E a Caroline é cega. Ela é legalmente cega. Ela tem uma visão muitíssimo limitada, ela consegue ver a distância de 1 palmo e muito mal, com lentes que aumentam muito o tamanho das coisas. Ela é linda, ela tem pouco menos de 30 anos, ela é alta, ela transmite uma coisa poderosíssima, e se você vê ela caminhando por aqui, você não diz que ela é cega. Ela foi criada, olha que louco, que diferença faz o seu contexto social. Ela foi criada com uma outra irmã por pais que nunca disseram a ela que ela tinha uma limitação visual. Nunca. Ela não estudou em escolas especiais para cegos, ela não aprendeu braille, ela nunca foi negado a ela nada do que ela quisesse fazer. Não tinha alguém pegando ela pela mão, ela nunca usou bengala, ela nunca usou nada. Ela teve que desenvolver na cabeça dela o instinto para se livrar de bater numa coluna, de cair de um degrau, e ela fez isso. Ela aprendeu a cozinhar sozinha, ela aprendeu a caminhar sozinha, quando ela chega perto de uma barreira, tem não sei o que nela que faz ela se desviar daquilo. É muito lindo ver a Caroline, muito. A palestra dela é uma das coisas mais inspiradoras que eu já assisti. E ela termina dizendo o seguinte, uma frase que eu vou repetir para vocês, porque eu sou muito menos criativa do que ela, muito menos forte do que ela, tive que enfrentar muito menos problemas na minha vida do que ela, e quando eu crescer eu quero ser a Caroline Casey, porque ela é do grandíssimo caramba. A frase que termina a palestra dela é o seguinte: o impossível, amiga, é só uma opinião. Muito obrigada, viu?